Você acha que é por isso que você está se culpando? Porque ele é tão perfeito, por falta de uma melhor palavra. Lúcia perguntou. Por quê? E eu não estou dizendo isso para ser cruel, mas você tem uma tendência a tomar todas as culpas de tudo, cara. O que aconteceu com Jaque? Nunca conseguirá a aprovação de seus pais. Em ambas dessas situações, você não fez nada de errado. E como você está se sentindo sobre Dante agora não é necessariamente errado. É para mim, insistiu o cara. Eu não queria ter sentimentos por ele. Eu não preciso disso agora. E eu não posso separar o quanto esta vulnerabilidade é causada pelas coisas que estamos fazendo e quanto é válido. Verdade. Deixe-me contar um pouco do que sei sobre este tipo de torção. Ele faz abri-lo. Mas lhe abre a verdade dentro de você. Não faz você imaginar as coisas que ainda não estão lá. Mesmo se isso é verdade, Lucy, eu não quero isso. As lágrimas ameaçavam novamente. Ela mordeu-as de volta. Eu não quero sentir algo por outro homem que está indo finalmente me rejeitar. Querida, porque ele iria rejeitá-la? Porque ele não quer estar em um relacionamento sério mais do que eu. Só que alguma parte de você faz, Lucy sugeriu calmamente. Sim. Merda. Cara empurrou o cabelo do rosto, soltou um longo suspiro. Dizer isso em voz alta só faz pior. Eu acho que em algum momento você vai ter que decidir o que quer, cara. Se você quer um relacionamento e Dante não, então você vai precisar cortá-lo. Eu não quero ver você machucar de novo. Nem eu. Mas, Lúcia continuou, eu acho que pode ser muito cedo para saber. Existe alguma chance de que ele está sentindo a mesma maneira que você faz? Eu não sei. Acho que não. Ele parece bastante decisivo. E eu sou apenas uma garota do bizarro para ele agora. Eu não sei que ele já tenha me visto de outra forma. E não é como se nós realmente estamos mesmo namorando. Ele não me levar ao cinema ou sair para comer. Exceto por esse almoço do primeiro dia eu descobri que ele estava trabalhando na minha empresa. Mas ele só queria falar comigo sobre isso. Ele me levou para jantar na noite passada, mas indo para o restaurante foi uma coisa sexual. Não era sobre o namoro. Ele não era romântico. Ela fez uma pausa, lembrando-se das coisas que ele disse a ela. O jeito que ele olhou para ela. Ela suspirou. Exceto no final que era. Para mim. Quando nós olhamos por alguns momentos. Deus, eu não sei. Estou pensando em círculos. Lucy se inclinou para a frente, atingindo-lhe a mão sobre a mesa. Se você tem sentimentos reais por ele, cara, e se há alguma chance de que as coisas poderiam funcionar, então talvez você precisa dar-lhe essa oportunidade. Dê-lhe um pouco mais, de qualquer maneira. Eu não posso ajudá-la a tomar essa decisão, mas parece que poderia haver algo aqui que você necessita explorar. Eu não estou convencida de que ele não pode ver além da torção. Ele seria um tolo, não. Obrigado, Lucy. Cara apertou a mão de Lucy, deixá-la ir. Obrigado por me ouvir. Eu só preciso tomar uma decisão. E precisava ser em breve. Eles deveriam ir para o Pleasure Dome em poucos dias. E ela tinha um sentimento que o jogo iria ficar muito mais sério. O que significava que seus sentimentos poderiam ficar mais sérios, também. Ela queria ir para o clube. Queria experimentar isso com Dante. Nunca houve qualquer pergunta sobre isso. A pergunta era se ela poderia manter suas emoções sob controle. Ele nunca tinha sido um problema para ela antes. A coisa com Jaque tinha acontecido porque ela tinha escolhido abrir seu coração para ele, mesmo se ela nunca tivesse realmente aberto a ele inteiramente. Ele havia sido um erro, sim, mas que ela tinha feito por escolha. Continuava a ver Dante, tendo este risco com seu coração, vai valer a pena, no final? Ela não sabia. Mas ela já estava em profunda o suficiente para que ela aceitou que ela não ia se afastar dele. Não importa como medo de que ela era. Ela estava indo para manter vê-lo. Ela estava indo para o Pleasure Dome com ele.
mesmo que ela soubesse que com ele ela estava arriscando tudo. Capítulo 10. Dante caminhava em frente à longa fila de janelas em sua sala de estar, o seu olhar no céu da noite fora. Não estava chovendo, por uma vez, e as estrelas queimado, a ponta minúsculas de luz contra um pano de fundo de veludo escuro. Ele estava esperando por Cara a chegar para a sua noite no Pleasure Dome. Ele disse a ela para tomar um táxi para seu lugar. Ela era esperada a qualquer minuto. Mas ele mal podia suportar. Era mais do que o habitual entusiasmo provocado pela antecipação de uma noite no clube à frente. Ele foi um aperto em seu estômago. Uma vontade de tocá-la. Estar com ela. Pare com isso. Acalme-se, amigo. Ele não queria pensar nela como este. Não queria pensar em qualquer mulher dessa maneira. Com tais primal precisa. Ele sempre conseguiu manter uma distância confortável de mulheres que ele saía. Ele fez isso conscientemente, por opção. Ele tinha suas razões para isso, e ele estava ciente delas. Mas com Cara, que a escolha estava sendo levado dele pouco, por pouco. Ele estava perdendo o controle. Ainda era difícil de acreditar, e ainda mais difícil de aceitar. Ele poderia continuar vendo ela e manter qualquer aparência de controle, fora dos papéis que desempenharam nas suas atividades de torção? Pelo menos lá, ele sabia que ele estava no comando. Principalmente. Droga. Ele se forçou a parar de ritmo, para olhar a baía de Elliot abaixo dele. Estava muito escuro para ver realmente a água, mas as luzes dos barcos ancorados brilhavam. Foi uma incrível vista. Uma visão de milhões de dólares. Pelos raros dias claros, o horizonte parecia se estender para sempre. A água com gás, brilhante. E a visão noturna era como uma cadeia de joias, os barcos na água de um lado, a propagação da cidade de Seattle no panorama do outro. Mas ele não poderia ter se importado menos no momento. Ele virou-se, passou a mão sobre sua mandíbula. Não pense tão maldito muito. Ele precisava mantê-los juntos. Especialmente esta noite. A primeira visita de Cara a um clube de BDSM poderia ser avassaladora. Ele tinha que estar no comando total. Apenas se concentre sobre o clube. Em seu papel como dominante. Ele estava bem nesse papel. Sempre tinha sido. Focado. Forte. Ele teria que ser hoje. Porque existe algo diferente sobre a tomada de Cara lá, para o Pleasure Dome. Sobre a ideia de despila para baixo e jogando-a na frente de todas essas pessoas. Emocionante como o inferno. Ele teve que parar de pensar sobre o que mais estava escondido sob a superfície da emoção sexual, a emoção de jogo de poder. Ele tomou uma respiração profunda, forçando sua mente para acalmar seu corpo. A campainha tocou e ele estremeceu, assustado. Ela estava lá. Cara. Ele abriu a porta. Ela estava tão fodidamente bonita. Seu longo cabelo castanho, uma mistura de chocolate e caramelo, foi solto ao redor de seus ombros, que foram descobertos pelo couro branco, o vestido corset estilo que ela usava. Seus lábios estavam pintados de vermelho, o que o fez ir duro instantaneamente, a boca vampia em seu rosto adorável que sempre realizada um ar de inocência. Jesus! Dante! O quê? Desculpe. Ele não tinha percebido que ele a manteve em pé no corredor, enquanto ele olhava para ela. Vamos para dentro. Ele pegou a mão dela e puxou-a para dentro do apartamento. Ele ficou lá, olhando para ela, mais uma vez, levando tudo dentro. O vestido era curto, exibindo uma expansão suave da coxa firme, entre a coxa e os topos de sua bota branco de salto stiletto. Suas pernas eram intermináveis, quando ela estava de salto. Inferno, elas eram intermináveis, mesmo em pés descalços. Mas as botas foram fantásticos sobre ela. Impecável. Ela ficou em silêncio, de pé diante dele, com as mãos penduradas em seus lados. Ele podia ver que ela estava indo até já, em subespaço, que o lugar nebuloso em sua mente, onde um fundo realmente começou a deixar ir.
Ele tinha levá-la muito mais profundo antes que a noite terminasse. A contração acentuada da necessidade de seu pênis com o pensamento dele. Melhor para chegar ao clube o mais rapidamente possível. Se eles ficassem em seu apartamento por mais tempo, ele ia rasgar o vestido dela e transar com ela direito lá no chão duro do corredor, com essas quentes botas brancas. Ele piscou, percebendo que ela estava esperando por ele para fazer algo. Ela estava segurando o seu casaco em sua mão. Ele tomou dela e colocou-o ao redor de seus ombros, pegou sua jaqueta de couro e colocá-lo. Você está pronta, cara? Sim. Pronta. Animada. E um pouco nervosa. Eu sabia que ia ser, mas é isso. Eu sou um pouco sobrecarregada. Sem saber muito o que esperar. Isso é tudo normal. Ele pode dizer o mesmo de si mesmo esta noite. Você vai ficar bem, eu prometo. E se alguma coisa fez você seriamente desconfortável, se você começar a entrar em pânico, me diga e nós vamos. Eu nunca iria forçar a cena do clube de ninguém. Mas eu não iria levá-la lá, se eu não estivesse convencido de que poderia lidar com isso. Eu acho que você vai amá-lo. Ela assentiu com a cabeça, um pequeno sorriso em seu rosto adorável. Assim como eu sou realmente pronta. Boa menina. Vamos. Lá fora, ele chamou um táxi. Ele não tinha certeza de como trabalhou até ele ser ele mesmo até o final da noite. Adrenalina. Endorfinas. Ele não achava que seria uma boa ideia para ele dirigir. Na curta viagem para o clube, Cara foi tranquila ao lado dele. Mas ela estava se inclinando para ele, seu corpo aquecer através do vestido de couro pouco, seu casaco. Quando ele colocou a mão na coxa dela, ela estava pegando fogo. Muito bom, que carne, quente e sedosa. Mas o que viria mais tarde foi ainda melhor. Eles saíram na frente do clube, um armazém de tijolo cinzento de idade, com uma pesada porta de vermelho. Ele acenou para a porteiro, que, reconhecendo Dante de suas frequentes visitas lá, deixe-os lá dentro. O interior do clube piso principal estava mal iluminado em vermelho e âmbar, o escuro paredes. Ao redor da sala eram peças de grande equipamento, o alto cruzes de Santo André, as estantes e mesas de bandagem, a escravidão enorme de madeira, quadros onde as pessoas teceram intrincados padrões na corda, segurando seu cativo fundos. O trabalho de corda era bonito, mas não era realmente sua coisa. Ele estava mais em jogo sensação. Mantendo um braço em volta da cintura de Cara, mudou-se-lhes em direção a uma fileira de bancos palmada. Sim, este foi o que amava. E ele sabia que ela iria adorar, também. Esse calor sensual de sua mão descendo sobre a pele dela. Ele amava o brinquedo ocasional, o remo, o chicote, os grampos. Mas, com ela, ele simplesmente não conseguia suficiente de sua carne sob suas mãos. A cabeça de Cara girava. Ela foi afundando o subespaço desde que ela começou o ritual de ficar vestida, preparando-se para Dante. Era algo que ela tinha se acostumado a, algo que acontecia sempre que ela estava se preparando para encontrá-lo, mesmo aqueles momentos em que ela estava indo para seu escritório no final de um dia de trabalho. Mas este foi diferente, sendo no clube. Agora que eles estavam realmente ali, na Pleasure Dome, que sensação de afundamento suave, ameaçou levá-la por completo. Foi maravilhoso e assustador ao mesmo tempo, e ela estava feliz com a sólida estabilidade de Dante, o grande corpo ao lado do dela. Pois como bem ele desligou para ela. Houve comando em suas garras. Isso a fez se sentir mais segura. Isso fez com que ela quisesse estar lá muito mais. O clube era muito maior do que ela esperava, um espaço enorme armazém com tetos abobadados. Já havia dezenas de pessoas lá, utilizando o equipamento ou sentadas em grupos sobre os sofás e cadeiras nas bordas da sala. Tudo estava escuro, as paredes, os móveis, a iluminação. Pareceu apropriado para tal lugar, de alguma forma. Música bateu no fundo, uma batida, consistente e sensual,
ajudando a criar uma atmosfera de tensão, expectativa. Mas ela notou todas estas coisas no limite de sua consciência. O que realmente encheu sua cabeça, seu corpo, foram pensamentos de Dante tocá-la, espancando ela, ordenando-lhe. Ele a levou para uma parede onde as cadeiras largas estofados em veludo vermelho escuro pontuado uma fileira de bancos de surra. Ela entendeu o que eram para, ela olhou-os por um tempo em uma linha de muito tempo atrás, e agora mais recentemente. Quando Dante tinha sentido que era exatamente o que ela desejava mais, ele a levou para a cadeira e colocou a mochila de couro que ele tinha trazido com ele, os nervos encheu, fazendo-a estremecer. Estaria ela realmente vai fazer isso? Dante. Xii, vai ficar tudo bem, disse a ela, acariciando o cabelo do rosto. Ele a ajudou a tirar o casaco, tirou-o dele, e colocou-os tanto sobre a parte de trás da cadeira. Cada movimento era preciso, controlado. Ela respirou fundo, tentou acalmar-se, concentrando-se em seu controle absoluto. Ao lembrar-se que ela estava em boas mãos com ele, literalmente. Ele colocou as mãos em seus ombros, olhando para ela. Suas feições eram tão forte, tão puramente masculino. Bonito. Cara, disse ele calmamente. Ela podia sentir o calor dele, queria desesperadamente que ele a beijasse. Eu vou para tirar a roupa. Ah! Ela se sentiu chocada, de alguma forma. Ela não sabia por quê. Havia um número de pessoas nuas no clube. Ela sabia que esperar dele. Ainda assim, a ideia fez tremer com medidas iguais de nervos e um medo, condução, luxúria. Precisamos dele. Precisa disso. Ele se inclinou mais perto, com a boca ao lado dela. Cara, respire fundo. Tudo o que você tem a fazer é obedecer a mim. Basta fazer o que eu digo. Eu vou cuidar de tudo. Ela assentiu com a cabeça. Ela sabia que ele iria cuidar dela no clube. E sua mente ia vazia, então recarga com um cobertor de ruído suave e branco. Deixou-se cair um pouco como Dante começou a despí-la. Ele chegou por trás dela e abriu o zíper de seu vestido. Ela sentiu o toque frio do couro como ele desenhou-a sobre sua cabeça. Tudo o que tinha por baixo foi uma calcinha fio dental de renda branca. Linda, ele murmurou antes de ele escorregou isso, também, o seu corpo, para baixo sobre as botas altas. Então ele pegou o vestido para fora, assim, ajudá-la a passo deles. O ar era quente em sua carne nua. Ela nunca tinha se sentido tão nua em toda a sua vida como ela fez agora em esta sala cheia de outras pessoas. Ele fez estremecer com a necessidade. Com uma estranha espécie de orgulho. Seus mamilos dois picos duros. Dante alisou as palmas das mãos sobre os ombros, mais uma vez, fazendo uma pausa para pressionar para baixo. Pressão suficiente para deixá-la saber que ele estava no comando. Sua mente esvaziou um pouco mais, seu sexo vai úmido. Cara, eu quero você de joelhos, disse ela, sua voz ainda que tom baixo e suave. Eu sei que nós não ter feito isso antes. Mas é um belo símbolo de sua submissão. Eu entendo que você não é uma escrava. Isso não é o que eu estou interessado em sua apresentação é sobre o que está acontecendo neste momento. Você entendeu? Sim, Dante. Mas é. E eu não sei se eu posso fazer isso. Havia um nó apertado, inexplicável em sua peito. Você pode. Você ficaria surpresa em como liberar ele pode ser. Basta ligá-lo todo para mim. Você confia em mim, cara? Sim. Eu confio em você. Então você vai para baixo, menina bonita. Deus, ela estava indo realmente para fazer isso? Sua mente estava realmente girando agora, cambaleando em uma centena de quilômetros uma hora. Mas tão rápido como ele estava indo, foi quase totalmente em branco. Dante agarrou a mão dela. E depois de um momento de hesitação, ela desceu, ajoelhando-se no chão. Suas bochechas estavam queimando, mas não era vergonha. Era um calor que emana de dentro dela corpo. Desejo. Intensidade.
Ela não conseguia entender. Tudo que ela sabia era que ela estava indo solta sobre tudo, o nó em seu desenrolar peito, seu corpo sinalizando seu rendimento. Para ele, Dante. Ele tinha as mãos em seus ombros, novamente, de pé atrás dela agora, pressionando para baixo. Mantendo-a imóvel. Segurando-a segura. Ele inclinou-se e disse baixinho: "Boa menina, cara. Tomar um fôlego. Expire. E deixá-lo ir. O controle. O temor. Eu estou bem aqui. Tome outra respiração agora." Bom. Ele ficou com ela, levando-a através da respiração, ajudando-a a relaxar. Para confiar. Sua cabeça estava zumbido. "Eu vou deixar você ir por alguns minutos para configurar as coisas. Eu quero que você fique exatamente como você está. Você vai ficar bem?" "Sim. Eu vou ficar bem." "Muito bom." Ela sentiu-o afastar-se, estava vagamente consciente do recibo do zíper de sua bolsa, pequena, abafados sons quando ele removeu as coisas dele. Havia uma emoção em saber sobre isso, o que ele poderia fazer, o que implementar ele poderia usar contra ela. Essa combinação de desejo afiado com medo. Ela puxou uma respiração profunda, centrou-se na pulsação da música que ela podia sentir profundamente em sua barriga. A grande expectativa em seu sexo dolorido, seus seios. Dante estava de volta ao seu lado depois de 1 minuto ou 2, ajudando-a a seus pés. "Vamos, cara. Estamos indo para o banco de surra agora." Ela fez uma pausa, teve que apertar o queixo para não arrancar a mão. Porque ela tem o desejo de se afastar quando esta era a coisa a que ela queria, tinha fantasiado. Talvez fosse por isso. Mas ela não podia pensar bastante para descobrir isso. Ela estava tremendo toda. "Dante. Não." Ela estava balançando a cabeça devagar. Ela não conseguia se conter. Ele ficou em silêncio por um momento, sua mão indo para a parte de trás do pescoço e massageando levemente. "Você está realmente dizendo que não, cara? Porque se isso realmente é não, então podemos parar. Diga-me o que você quer." Eu não sei. Eu não consigo parar de tremer." Ele puxou-a para o seu lado, com o braço apertado ao redor da cintura dela. Seu rosto estava perto dela. Ele disse muito silenciosamente: "Isso tudo é para você, cara. Você decide. É aí que seu poder está em tudo isso. Então me diga. É sim? Ou é não?" Ela sentiu como se estivesse em um precipício. Fez uma pausa. Esperando para cair na escuridão. O desconhecido. Ela queria isso. Mal. Ela estava morrendo de medo. Sim. Não. Sua mente estava girando tão forte que ela estava sem fôlego. Ela não tinha ideia naquele momento o que ela iria responder. A mão de Dante apertou a parte de trás do seu pescoço. Ela teve mais uma vez sensação de que instante de inundações segurança através dela, e alívio intenso. "Cara, você está em minhas mãos", disse a ela, sua voz nesse tom, adoravelmente baixo que acalmou como um bálsamo em sua pele. "Você vai ficar bem. Você vai ser incrível." Ele alisou a palma da outra mão sobre o estômago, e ela sentiu um arrepio de luxúria em seu sexo. Pulsando, pulsando. Ela olhou para o banco, assustador e incrivelmente atraente ao mesmo tempo. Ela queria que Dante para se orgulhar dela. Queria ser orgulhosa de si mesma. "Dante. Eu não quero deixar o medo ficar no caminho. Eu quero isso. Absolutamente. Eu só preciso respirar 1 minuto. Tudo bem? Tome outra respiração, então. É isso." Ele se inclinou e beijou sua bochecha. E quando ela virou o rosto para ele, ele levantou o queixo e beijou seus lábios. Ela foi inundada com o calor. Com o gosto dele, a textura suave de sua boca. Quando ele varreu dentro com a língua, o calor e a necessidade surgiu através de seu corpo. "Ah, sim. Quer isto?" Ele puxou de volta a murmurar contra seus lábios: "Você é tão linda. Isso vai ser muito bom. Eu vou fazer ser bom para você, cara."
Ela assentiu com a cabeça, a maior parte do medo varrido no desejo de lavar sobre ela. Você está pronta? Perguntou ele. Sim. Sim. Você vai ficar bem. Basta fazer o que eu digo, cara. Entregue-se a mim. Ela assentiu com a cabeça mais uma vez, seus ombros vai solto novamente, e seguiu-o. O banco de surra era como um cavalete de madeira, exceto que havia 2 níveis para ele, e foi coberto em couro vermelho. O top era uma longa coluna estreita acolchoada com braços de cada lado. A seção inferior era composta de bordas estreitas de cada lado, que ela sabia que eram para ela para descansar os joelhos e cotovelos. Aqui e ali foram olhares para prender algemas ou cordas ou cadeias. Ela estremeceu. Suba, menina bonita. Eu vou ajudá-lo. Dante manteve a sua mão, a outra mão na cintura. E até mesmo como uma parte dela não podia acreditar que ela estava fazendo isso, ela montou o banco, colocando seu corpo para baixo no nível superior e firmando-se com ela os cotovelos sobre os braços antes de trazer os joelhos até as bordas mais baixas. Ela percebeu imediatamente que nesta posição seu traseiro nu se levantou. Seu monte foi pressionado contra o couro mácio. E imediatamente ela tinha o desejo de pressionar mais para ele, para aliviar a dor lá. Mas ela sentiu que ela não deve fazer nada, a menos que Dante dissesse para ela. Ela só queria fazer o que ele dissesse a ela. Dante se inclinou sobre ela. Como esta é a sua primeira vez, eu não vou ligar-lhe. Mas você não pode se mover a não ser que eu disser para você. Você entendeu? Sim. Eu entendo, Dante. Suas mãos estavam em suas costas, em seguida, que paira sobre a pele nua, os ombros, por sua espinha ao ponto sensível na pequena das suas costas. Ela fechou os olhos. Ela estava ciente de cada toque, do ritmo que ele estava usando como as palmas das mãos deslizou sobre ela, combinando com o ritmo da música tocando. Ele parecia ir para sempre, apenas com as mãos em seu corpo. E o tempo todo seu sexo estava indo cada vez mais quente, até que ela foi encharcada. Ela queria que ele a espancá-la. Queria perguntar para ele. Mas ela permaneceu em silêncio. Revelou no quente desejo cintilante vibrando através de seu sistema, acendendo cada terminação nervosa. Uma das mãos de Dante moveu mais abaixo, sobre a bunda e as costas de suas coxas. O outro permaneceu no parte inferior das costas, segurando-a com essa pressão, gentil comandante que ela amava. Ela tinha algum estranho sentido dele tocá-la em todos os lugares ao mesmo tempo. Exceto quando ela mais precisava dele. Cresceu mais e mais a dificuldade de manter, ainda assim, o sexo dela latejava. Precisando. Seus mamilos estavam duros contra a superfície de couro elegante do banco. E só quando ela pensou que ela não aguentava mais, sentia-se o primeiro franjas-toque de seus dedos deslizando entre suas dobras. Ah! Ela gemeu, subindo de volta. Não, cara. Fique quieta. Ela mordeu o lábio, forçou seu corpo para acalmar. Prendeu a respiração quando seus dedos se moviam, deslizando em sua umidade, de cima e para baixo o comprimento de sua fenda. O prazer era líquido, longos fios de tecelagem serpentina através de seus membros, o seu músculo, sua pele. Quando ele perfurou-a com os dedos, ela suspirou. E quando ele mergulhou mais fundo dentro dela, ela gemeu, seus olhos voando aberta. Em frente a ela era um homem. Jovem, com um rosto bonito. Um corpo incrível. Ele usava nada além de um par de jeans escuros e um colar de couro. Quando ela percebeu o que estava acontecendo, que este homem bonito era observando o que Dante estava fazendo com ela, seu sexo inundada, calor e molhado necessidade, e uma intensidade que ela nunca tinha experimentado antes. Ela sustentou o olhar. E, como um lento sorriso deslizou em seu rosto, a mão de Dante desceu em uma afiada palmada em toda a sua bunda. Oh! A palma de Dante alisou sobre a pele queimando, acalmando-a. Ele batia novamente, depois outro doce golpe de sua mão, e outro.
As sensações dupla fez cada mais aguda. Seus dedos agarraram o apoios de braços acolchoados. Agudo olhar do jovem sobre o dela era quase irresistível. Dante empurrou seus dedos mais fundo dentro dela. Cristo, você está encharcado, minha menina, disse ele. E você o ama olhando você, não é? Você adora ser espancada. Para ser tão vulnerável. Eu adoro, também. Vê-lo assim. Tendo uma audiência. Compartilhando com outros como você é linda em sua apresentação. Em seu desejo. Ela estremeceu com suas palavras, com o prazer em seu tom. Ele bateu de novo, mais e mais, criando um ritmo, afiado rápido. Ele manteve seus dedos dentro de bombeamento ela. E ela foi superada pelo desejo e dor, de uma só vez. Sensação se fundiam até que era uma coisa, necessidade. Puro. Primal. Mistura prazer, o prazer em dor. Sua cabeça, seu corpo, foram subindo. O bater quente da mão de Dante misturado com os dedos empurrando. Seu sexo inchado, e ela apertou seu monte no couro banco, ela não se conteve. Pressionado até que não havia pressão suficiente com ela no clitóris. Ela veio, quebrando, gritando. Ele manteve para ele, a surra, seus dedos condução de profundidade. Sua vagina era uma luva apertada, precisando de mais. E o belo jovem manteve o olhar fixo na dela, dirigindo seu clímax de alguma forma inexplicável. Deus, Dante. Ela não podia deixar de vir. Ela estava tremendo, os tremores de orgasmo parecendo durar para sempre. Finalmente, seu corpo começou a acalmar. O estranho deu um último sorriso e foi embora. Ela sentiu as mãos de Dante em seu cabelo, acariciando seu rosto, seus lábios. Ele estava ajoelhado em frente a ela, inclinando o rosto até encontrar seus olhos. Eles estavam brilhando de ouro sob a luz fraca. Isso foi excelente, disse a ela, seu tom de voz baixo misturado com desejo. Foi perfeito, cara. Bela menina. Ele beijou-a. E aqueles lábios macios nos dela, o gosto dele, o conhecimento de que era Dante, fez aumento em seu desejo mais uma vez. Minha menina, ele murmurou contra sua boca. Sua. Sim. Ele a beijou novamente, desta vez mais difícil. Seus lábios uma imprensa firme contra os dela, sua língua invadindo, dirigindo em sua boca, da mesma forma os dedos tinha dirigido em seu corpo apenas momentos antes. Ela era toda tão solta, sua pele queimando onde ele tinha espancado ela, como uma lembrança encantadora de que ele tinha feito. Como ele tinha feito o seu. Ele puxou de volta. Vamos levá-la de lá. Ele se moveu para trás dela, uma vez mais, e ela a esperou por ele. Ele agarrou a cintura dela e puxou-a, até que ela estava sentada sobre o banco de joelhos. Suas mãos deslizaram em torno de seus seios, e ela suspirou, arqueando em seu toque. Seu corpo estava quente por trás dela, as palmas das mãos sobre sua carne cheia e escaldante. Seus mamilos estavam tão difícil se machucar. Ele puxou-os, torcendo, puxando. Não é muito difícil, com força suficiente para enviar cacos de esfaquear nova sensação em seu corpo. Fazendo-a ciente de como toda molhada ela era, o ar frio entre as coxas de sua propagação. Você gosta de ter uma audiência, não é mesmo, cara? Ninguém está te observando especificamente agora, mas pode você sente isso? A energia no ar? A sua presença? Sim, ela respirava. Era verdade. Basta saber que não estavam sozinhos foi uma emoção em si. Não tanto como tinha sido quando o estranho assistiu-la vir, no entanto. Oh, não. Essa tinha sido a mais intensa experiência de sua vida. Ela queria fazer isso de novo. Mas ela também queria ficar sozinha com Dante. Precisava de algum tipo de intimidade dele. Ela não entendia. Imediatamente, ela estava tremendo. Dante. Sim, eu sinto isso. Eu tenho você, baby. Ele a puxou do banco e em seus braços,
Sentou-se com ela em seu colo na cadeira de veludo grande. Ele puxou um cobertor sobre os ombros, a fez beber um pouco de água de uma garrafa que ocupou até seus lábios. Dante, o que eu fiz? Ele esfregou os braços através do cobertor. Sim. Você me agradou muito. Você foi maravilhosa. Perfeita. Como ele sabia que isso era exatamente o que ela precisava desesperadamente de ouvir. Dante, eu não sinto. Eu mesma. Não, claro que não. Isso é normal. Você está sentando um pouco. Você vai ficar bem. Eu vou cuidar de você. Quando ninguém nunca disse isso a ela? Quando alguém disse que tinha e senti-lo? Lágrimas brotaram dela olhos. Amá-lo? Não. Isso foi apenas a experiência de falar. A leveza em sua cabeça. O fundo do poço. Porque, então, fez a sua onda corpo inteiro com o acerto da ideia. Porque ela tem que morder o lábio para manter-se de dizer a ele. Oh Deus, ela não podia dizer. Não ele. Não ela. Ela engoliu as lágrimas. Prometeu a si mesma que iria lidar com isso, olhar para ele mais tarde, quando sua cabeça foi aparafusada na reta novamente. Cara, você está muito tensa. Vamos fazer alguma respiração, para tentar obter a relaxar de novo. Eu não posso. Ele segurou-a com mais força, até que ela podia sentir a batida forte e constante de seu coração contra sua caixa torácica. Você pode. Apenas siga-me. Inspire, uma respiração, profundo agradável, com algum esforço que ela fez como ele disse. Eventualmente seu pulso acelerado acalmou, sua mente parou de girar. A respiração ajudando. Mas o que ajudou mais do que qualquer coisa era sua estrutura sólida tão perto dela. Seus braços ao seu redor. Seu perfume de todos ao seu redor, que o macho, escuro elementar. Ele passou a mão pela espinha dela, os dedos roçando, acariciando. Quando ele chegou à baixa de suas costas, ele fez círculos preguiçosos em sua pele. E, assim como antes, seu toque começou a iluminar o seu corpo com desejo. Como ela podia sentir isso agora, logo depois que havia sido de um colapso pequeno? Ela era tão confusa. Mas foi muito mais fácil simplesmente dar dentro para seu toque. Para o prazer inundando seu corpo uma vez mais. Para Dante. Ele sussurrou para ela, eu preciso para chegar em casa. Transar com você na minha cama. Vamos lá, minha menina bonita. Outra pequena corrida de calor passou por ela. Sim, em sua cama. Seus braços. Ela queria tudo o que ele queria dela. Ainda mais forte do que antes, quando ele tinha ela no banco de surra. Ela queria necessitada para ser o mais próxima possível dele. Ele se levantou sobre seus pés e vestiu-a. Cuidando. Suavemente. E ela teve mais uma vez a sensação de ser querida por ele. Ela sabia que no fundo de sua mente, que era tudo sobre a dinâmica do jogo de poder. Seu papel como um dominante. Mas ela iria tomar o que ela poderia começar por agora. Iria ficar com ele mais tarde, quando ele terminou com ela, como inevitavelmente faria. Ela sabia em seu coração que nada de bom poderia durar. A cabeça de Dante estava girando como eles montaram em um táxi nas ruas molhadas, de volta ao seu lugar. Tendo cara no clube era quase demais para ele. Ele estava vagamente envergonhado. Ele veio muito perto de perder o controle com ela. Para transformá-la mais naquele banco palmada e transando com ela ali mesmo. Ela tinha sido incrivelmente ligada porque soube masculino a observá-la. O inferno, então ele tinha. Não que ele estava em os meninos. Mas ele amava o exibicionismo. Era tão muito orgulho da beleza de cara, sua capacidade de resposta. Ele cresceu tanto que ele mal podia suportar. Ele tinha tomado tudo o que ele tinha para não pressionar contra ela, a puxar-se de sua calça e enfiou direito nela. Mas ele prometeu que ele não faria isso. Não o tempo o seu primeiro no clube. E algo tinha mudado quando ela começou para baixo para fora.
Mesmo quando ela ainda estaria ocupando o banco e ele teve a ereção de sua vida, pressionando contra a parte baixa de suas costas. Ele havia se tornado quase insuportavelmente protetor com ela. E junto tinha vindo a necessidade de tê-la só para ele. Foi um sentimento de posse e desejo que ele mal podia controlar, cada elemento fazer a espiral o outro, subir. Minha. Ele gemeu. Ele ainda estava duro como uma rocha, seu pênis dolorido. E seu belo corpo pressionado em seu próximo lado, ainda solto de seu clímax, ainda no fundo de subespaço. Era muito bom. Eles não podiam voltar para sua casa para colocar rápido o suficiente. Ele olhou para ela. Seus olhos estavam semicerrados, apenas um vislumbre de ouro e de calor debaixo de seus longos cílios. Sua boca estava vermelha, inchada de aparência. Cristo, ela era linda. Ele estendeu a mão e apertou um dedo para aqueles lábios exuberantes. E sentiu um choque de luxúria passar por ele quando ela chupou um dedo em sua boca. Como o calor e veludo elegante dentro de sua boca. Ele gemeu. Sua vagina se sentir quase o mesmo. Mas mais apertada. Assim como úmida. Ele enfiou a mão entre suas coxas, sorriu quando seus olhos se abriram, foi grande como ele passou os dedos sobre sua úmida fenda. Ah, sim, ela estava encharcada, como ele sabia que ela seria. Pronto para ele. Fique quieta, disse ela, mantendo sua voz suave. Mas incapaz de resistir a fazer isso. O motorista estava pagando nenhuma atenção, ouvindo alguma música de estática no rádio. Dante olhou de volta para a cara, viu seus dentes entre seu lábio inferior como ele deslizou os dedos mais profundo e começou a bombar. Ah, ela era perfeita, esta menina. Não é a primeira vez que pensava nisso. Ele ouviu a aspereza de sua respiração enquanto ele trabalhava-la com a mão. Ele cresceu mais difícil com cada momento. Pronto para explodir. Tenho que foder você em breve, minha menina, disse ele, sua voz um suave sussurro em seu ouvido. Ela piscou para ele. Mas ela estava, talvez, longe demais para responder. Ele não se importava. Ele adorou, na verdade. O táxi parou em frente ao seu lugar e ele enfiou a mão de seu corpo. Ela deu um suave, renunciante suspiro. Ele pagou o motorista, dando-lhe uma grande gorjeta. Não importa. Ele só tinha que ter cara no apartamento. Uma vez que eles estavam lá em cima, ele despiu-se rapidamente. Ele teve de parar, a olhar para ela, para ter tudo em suas bochechas furadas, seus seios, que pareciam completo e pesado, os mamilos inchados e um escuro lindo vermelho. Luxúria. Ele não podia esperar para vê-la em toda molhada. Ele começou a tirar suas roupas, desabotoando sua camisa e fez uma pausa. Ainda melhor para vê-la em sua camisa, enquanto a água que descia sobre o tecido branco. Ele gemeu. Ele tirou os sapatos, pegou tudo fora, além de sua camiseta. Mesmo bainha do algodão fino em sua garganta era quase insuportável, o envio de um pequeno choque de prazer por ele. Mas foi ainda melhor quando ele puxou sua camisa e ela o ajudou. Ela não estava sob água ainda e seu pênis estava pulsando em antecipação. Pronto para vir a qualquer momento. Ele entrou no chuveiro, levando-a com ele. Ele não teve ela lá bastante recentemente. E porque ele ainda não tinha colocado ela em suas camisas. Visto a água batendo no algodão contra a pele, uma vez que estava fazendo agora. Ele gemeu. Jesus, cara. Você está tão linda, tão quente com isto. Gosto de ver a sua pele sob o molhado tecido. A silhueta de seu corpo. Há algo tão incrível sobre isso para mim. Eu não posso nem dizer o que me faz querer fazer com você. Ela ficou quieta, flexível, como ele passou as mãos sobre os ombros, os seios, que eram maravilhosamente descritos sob o algodão molhado branco. Foi quase translúcida agora, estava tão molhada, que foi exatamente como ele gostava. Ele passou as mãos sob a camisa, através de seu estômago. Estremeceu quando ela fez.
Quando ele se inclinou e chupou um mamilo duro em sua boca através do algodão, seu pau parecia que estava indo para fora como um vulcão. Ele teve que se afastar, para tomar algumas respirações profundas, para poder se acalmar. Deus, Dante. Isto é. Eu nunca senti nada parecido. Ainda bem que é bom para você, baby, ele murmurou, tendo os seios em suas mãos mais uma vez, colocando-os, folheando os mamilos. Ouvir sua respiração ofegante. Para sua própria. Ele apertou-se contra ela, a sensação do algodão molhado e a curva de seu estômago quase enviando sobre a borda qualquer outro momento. Ele teve que parar, puxar uma respiração mais uma vez, cerrar os dentes para pendurar a qualquer senso de controle. Acalme-se. Precisa se acalmar. Ele deu um passo para trás. Cristo, ela era linda como esta. Mas ele teve que diminuir o ritmo para baixo ou tudo vai ser muito mais droga em breve. Ele pegou a esponja grande e seu aroma favorito de sabão citrus e almíscar e ensaboou ela nas coxas, seu estômago sob a bainha da camisa. Ele amava o que fazia seu cheiro como ele. Ele não sabia por quê. Mas isso não importa. O que importava era a forma como os mamilos foram mais escuros, mais forte, sob o úmido tecido. Seus suspiros pequenos. A maneira como ela o olhou com puro desejo em seu rosto enquanto ele lavou-se, deslizando a esponja sobre seu pau duro. Ele lavava-se fora quando ela disse, Dante, por favor. Deixe-me. Deixe-me tocar em você. Ele sorriu, acenou com a cabeça, e ela pegou a duchinha do chuveiro dele, ficou de joelhos e teve como objetivo a água em sua barriga, então menor. A água quente foi como 1000 agulhas suaves em sua carne necessitados. Ele gemeu. Ela se mudou o pulverizador entre suas coxas e ele espalhá-los mais. Ela moveu a duchinha, de modo que a água atingiu suas bolas. Ah, Jesus, isso é bom, ele murmurou, arqueando prazer com ele em um rígido atual. Ele teve que apertar sua mandíbula, a resistir contra ela. Ela colocou as bolas na mão, massageando suavemente, e ele pensou que poderia morrer de prazer. As coisas ela estava fazendo com ele, a visão dela em sua camisa, o algodão molhado puxando contra sua pele. Ele apoiou as mãos em seus ombros, seu cabelo molhado escorrendo de volta. Ele começou a bombear seus quadris um pouco, ele não poderia ajudá-lo. Ela olhou para ele, as faces coradas, seu olhar ardente. E, segurando seu olhar com dela, ela segurou seu pênis na mão e roçou a ponta em seus lábios. Ah, Deus, cara! O prazer foi uma corrida interessado em seu sistema. E quando ela chupou a cabeça de seu pênis em sua pelúcia, quente boca, seus joelhos se sentiram como se pode ceder. Apoiou-se contra as paredes de granito do chuveiro, tentou respirar. Mas tornou-se mais difícil e mais difícil quando ela rodou a língua sobre a ponta, mergulhando-o no pequeno orifício, então mergulhando para engoli-lo, levando mais profundo, mais profundo. Cara, eu estou indo para vir, se você continuar assim. Eu vou vir agora, baby. Mas ele perdeu todo o controle da situação. Ela chupou com mais força, puxando-o em sua garganta. Em seguida, escorregando-o até a ponta, e depois para baixo novamente. Sua mão segurou seu pênis na base, nunca deixando ir. E ela ainda realizou o pulverizador em suas bolas apertadas. Ele estava indo para fora de sua mente. Bombeamento em sua boca. Demasiado aproximadamente, provavelmente, mas que ela estava tomando. Perfeito. Prazer rosa, afiado e quase doloroso. Ela trabalhou quando ele impiedosamente como ele já tinha trabalhado ela. E em momentos em que ele era pronto, sua tênue. Em tudo, de controle. Seu orgasmo. Ela. Quando ele chegou, ele chamou seu nome, mais e mais. Seus quadris surgiu em sua boca. Ela chupou com tanta força a doía. Parecia incrível. Ele nunca tinha chegado tão difícil em sua vida. Depois, ele tremia todo. Cara ficou de pé e, na verdade,
Ajudou a sentar-se no banco construído no chuveiro. Ele estava ofegante, tentando recuperar o fôlego. E foi cara calmante ele, sentada ao seu lado no banco, enquanto a água caía ao redor deles. Enquanto ele descia a camisa de algodão colado ao seu corpo, sobre sua pele nua, em suaves riachos quentes. Ela estava acariciando-o com as mãos, apenas seus ombros, sua bochecha. Seu toque era concurso. Levou um momento para reconhecê-lo. Foi tão estranho, uma mulher tocando-o desta forma. Ele geralmente não permitia que fizesse. Foi muito íntimo, quando estava fora dos limites dos papéis de dominante e submisso. Os limites do poder de jogar. O jogo de poder em que ele era dominante. Não que ela estivesse sendo dominante. Mas ele abaixava a sua guarda, de alguma forma. Devido à cara. Ela tinha levado lá. E foi mais do que o prazer abrasador sentiu ao seu toque, simplesmente olhando para ela. Foi. Só ela. Isso nunca tinha acontecido antes. Que uma mulher havia reduzido ele. Um homem que não tinha controle sobre seu próprio desejo. Seu próprio prazer. Emoção. Ele estava em um pequeno pânico. Mas mesmo que era como uma sombra vaga na borda de sua consciência, por trás do puro prazer, ele ainda sentia cintilante através de seu sistema. Ele não podia acreditar. Ele estava muito gasto para realmente pensar sobre isso. E se sentindo tão bom pra caralho, ele não poderia encontrá-lo dentro de si mesmo para realmente importar, depois dos primeiros momentos surpreendentes. Nada, jamais me senti melhor do que cara. Nada. Ela era tudo o que podia pensar. Tudo o que ele queria. E foi muito bom para ele considerar que esse tipo de pensamento nunca passou pela sua cabeça antes em sua vida. Cara. Pela primeira vez, ele não queria que nada ou ninguém mais. Capítulo 11. Cara acordou no escuro, com o coração batendo. Levou um momento para se orientar. Para lembrar onde ela estava. E assim como ela, a razão de seu coração martelar voltou para ela em uma inundação, enchendo-a de pânico. Ela o amava. Impossível. Mas é verdade. Caramba. Ela sentou-se, e enfiou as mãos em seu cabelo. Isso não poderia estar acontecendo. Não para ela. E certamente não com ele. Dante era aquele cara inalcançável. Ela deve saber melhor. Ela sabia melhor. Ela tinha sido muito longe noite passada ter feito nada sobre isso. Isso não era nada mais do que diversão e jogos para ele. Um tipo grave de jogo, mas um jogo, no entanto. Ele foi claro com ela desde o início. E ela pensou que ela tinha ficado claro para ela. Não mais relacionamentos. Não mais abrir o seu coração. Não há mais riscos com suas emoções. E agora, suas emoções tinham explodido, atingido mais fundo em seu coração do que nunca. Como ela pensou que ela poderia fazer isso, vá a este tipo de extrema assexual sem o seu coração ficando envolvidos. Ela era uma tola. Ela o amava. Ele saberia que algo estava acontecendo com ela. Ele era muito perspicaz. Isso foi parte do que fez ele tão bom em ser um dominante. Mas trouxe nenhum conforto agora. Ela soltou suas mãos em seu colo e olhou pelas janelas altas no céu à noite. Luz era vindo das ruas, um tênue brilho de âmbar e prata, iluminando as nuvens cobrindo a lua. Ele sentia só para ela, mesmo pensando em andar naquela rua à noite, no escuro e úmido do Seattle. Insuportavelmente solitário. Ainda assim, ela tinha uma vontade terrível de sair. Simplesmente levantar-se, vestir-se e escapar. Antes de Dante acordasse e percebesse que havia algo terrivelmente errado com ela. Foi assim que se sentiu. Como se ela fosse doente. Ela gemeu e colocou os braços ao redor de seu corpo. Cara? Droga. Sua voz era grossa de sono. Ela não queria olhar para ele. Ela sabia que tudo estaria acabado. Ela sentiria muito. Ela queria contar a ele, o que seria um desastre completo. Ou ela teria que sair. Precisa.
deixar e talvez nunca mais voltar. Uma dor aguda no peito com o pensamento. Cara, disse ele novamente. O que foi? Não consegue dormir? Não, ela disse simplesmente. Ela não sabia mais o que dizer. Não confiar sua voz a permanecer estável. Venha aqui, disse ele, sentando-se e estendendo a mão para ela. Ela encolheu os ombros com ele. Cara? Ela podia ouvir a confusão em sua voz. O que está acontecendo? Ela balançou a cabeça. Ela estava assoprando. Já tinha estragado tudo com Dante por se apaixonar por ele. Ela estava com raiva de si mesma. Com ele, por razões que nem sequer podia compreender. Foi tudo um escuro amontoado dentro dela. Vamos lá. Diga-me, ele insistiu. Assim, você pode fazer o seu trabalho? Ela perguntou, entrelaçando a amargura à sua voz. Ela não podia ajudá-lo. Ela não o faria virar e olhar para ele. O quê? Não. Diga-me o que está acontecendo aqui. Eu não sei. É isso mesmo. Merda. Ou talvez eu faça. Talvez eu seja muito consciente de que tudo isso é sobre você fazendo o seu papel de dom e eu sendo a menina dócil pouco submissa. Eu nunca olhei para você assim. Você sabe disso. Eu pensei que você fez. Tudo bem. Talvez não. Mas você percebe a si mesmo dessa forma. E o que eu preciso saber é: existe nada além disso, Dante? Ela engoliu em seco. Ela realmente disse estas coisas para ele. Ele ficou em silêncio por tanto tempo, ela começou a ficar realmente com medo. Talvez ela o empurrou muito difícil. Mas o que será que ele vai fazer? Pedir a ela para sair? Uma parte dela a queria. O resto disso a queria envolvê-la em os braços e pedir para ela ficar com ele. Para sempre. Não seja um idiota. Seu estômago doía. Seu coração doía. Jesus, cara. Aquele veio. Ela jogou as cobertas para trás e começou a levantar-se. Mas ele agarrou seu braço, obrigou a encará-lo. Onde você vai? O que realmente está acontecendo aqui? Raiva inundou então, quente e poderoso. Raiva e medo e perda. Ela não podia fazer isso. Estou saindo, Dante. Mesmo no escuro, ela podia ver seu queixo cair como ele a deixou ir. Ele balançou a cabeça. Eu não vou mantê-la aqui contra a sua vontade, disse ele, seu tom ainda, cuidado. Claro que não. Porque o infame Dante de Mateu nunca faria nada que violasse o cofre, credo são e consensual. Mas você nunca faria nada que realmente deixar dentro de qualquer um, seria você? Ele olhou para ela, o choque no rosto. Ela ficou chocada com si mesma. Em seguida, as sobrancelhas escuras se uniram e ele disse tão baixinho que ela mal podia ouvi-lo, não. Ela balançou a cabeça. O que significa isso? Isso significa que você está certa. Ele fez uma pausa, passou a mão pelo cabelo. E é. Eu nunca percebi antes que é. Uma falta em mim. Eu só vi isso como necessário. E eu ainda acho que é. Principalmente. Talvez. Cristo, eu não sei mais, cara. Ela não podia ajudar, mas amenizar um pouco com o tom autodepreciativo em sua voz. A confusão real lá. Eu não sei o que está acontecendo comigo, admitiu. Mas isso tem algo a ver com você. E eu não como vou dizer-lhe muito. Eu não entendo. Hoje à noite, depois que voltamos aqui, algo aconteceu comigo. Ele parou, balançou a cabeça. Foi diferente. Novo? Eu não sei se eu quero pensar muito sobre isso. Eu praticamente decidido não o fazer no momento em que fui dormir. Mas se a alternativa é você sair de aqui agora, então eu vou pensar sobre isso. Eu vou fazer o meu melhor para descobrir isso. Dante. Sinto muito. Para quê? Por ser uma puta com você sobre isso quando me sinto da mesma maneira. Algo está a mudar e isso assusta-me. É por isso que eu queria ir embora. Você ainda vai? Não. Não agora que eu sei que você me quer aqui. Apesar de tudo. Isso, seja o que for. Tudo bem. Tudo bem.
Ele estendeu a mão para ela mais uma vez e ela foi para ele neste momento. Seu coração era um martelo, pequena dor em seu peito. Mas ela estava indo para simplesmente deixá-lo ser. Foi um pouco mais fácil, sabendo que ele era tão confuso com o que estava acontecendo entre eles quanto ela. Eles ficaram em silêncio por tanto tempo que ela começou a se perguntar se ele havia se afastado. Mas então ele se moveu, deslizando para baixo até que ele estava deitado de costas, e levando-a com ele até que ela foi colocada para fora sobre ele. Seus seios foram prensadas contra a parede sólida de seu peito, a barriga nua contra a dele. Ela podia sentir o músculo lá. O flex pequeno de sua ereção na junção de suas coxas. E ela tinha que puxar uma respiração ofegante em o desejo surgindo através dela, como uma maré. Que o líquido. Esse poderoso. Dante. Apenas me beije, ele disse suavemente. A maneira como ele disse que era como uma onda de calor tremulando sobre sua pele, em espiral em seu coração. Ele puxou a cabeça para suas mãos em suas bochechas. Quando ele a beijou, foi surpreendentemente suave. Seus lábios roçaram sobre a dela, suavemente, quase tocá-la. Um arrepio suave de desejo por ela tremeu, fazendo outra camada de necessidade sob essa onda, primeiro afiada. Este era diferente. Tão intenso, mas de uma maneira completamente diferente. As coisas eram diferentes entre eles. Eles ambos admitiram algo. Eles tanto se abriram. Mas com sua boca na dela, sua língua deslizando-se para explorar, para exigir de uma maneira nova e tenra, ela não podia pensar sobre o quão assustador que era. Tudo o que podia fazer era dar dentro para o seu beijo. Para ele. Para o ainda tênue e frágil conexão que sentia entre eles. Ela suspirou em sua boca, ouviu a respiração áspera respondendo com seus quadris arqueados, pressionando sua ereção contra seu monte de amortecimento. Ela abriu as coxas, permitindo que a ponta do seu pênis para deslizar ao longo de sua fenda. Puro prazer, que sensação escorregar. O toque aveludado de seu pênis contra seu clitóris dolorido. E sabendo que era ele. Dante. Ele começou a se mover, arqueando-se, recuar, de modo que seu pênis estava deslizando entre as dobras molhadas de carne, mais de o clitóris, e para baixo novamente. Ele ainda estava segurando em seu rosto quando ele a beijou, colocando seu rosto. E, com uma mão, ele alisou a palma da mão sobre o lado de seu peito, seu toque trazendo nova sensação. Ela mudou para que ele pudesse colocar a mão, e ele roçou o mamilo com a ponta dos dedos. E assim como o resto de seus movimentos e boca foram terrivelmente gentis, ele beliscou o mamilo entre seus dedos. Ela engasgou. Respirava dentro, afundou na dor que não era mesmo a dor, de alguma forma, mas simplesmente um profundo prazer. Um prazer que misturava com a ternura de tudo o que estava acontecendo entre eles. De sua boca na dela. O surgimento suave de seus quadris, pressionando seu pau contra ela. Contrastante. Adorável. Ela inclinou seus quadris na dele, pressionando contra o cume duro de sua ereção. Ele continuou beijando-a, beijando ela, sua língua dançando contra a dela. E sua tortura requintada de seu mamilo enviou choques encantadores através dela. Prazer construído, um aperto em seu sexo, em sua barriga, os seios. Ela continuou se movendo, seus quadris se contorcendo contra ele. Ele tirou sua boca da dela o tempo suficiente para murmurar: "Venha para mim, minha menina bonita." E ela o fez. Assim se desfez, tremendo todo, como seu clímax derramou através de seu corpo. Motivados pela imprensa duro de seu eixo sólido contra seu clitóris. Ela mesmo em cima dele, moendo contra a sua carne, adorável duro, ofegante em sua boca. Suas mãos estavam em cima dela, em seguida, acariciando suas costas, as nádegas, as coxas. E cada toque enviado outra onda deliciosa através dela. Ela ainda estava tremendo com as réplicas de seu clímax quando ele pegou uma camisinha, colocou-o de alguma forma, e levantou seu corpo sobre o dele.
Vamos, cara, ele disse, sua voz cheia de necessidade. Ele segurou seu corpo debruçado sobre o seu com suas mãos fortes em sua cintura. Ela olhou em seus olhos. Eles foram 2 pontos brilhantes de jato no quarto escuro. Ela esperou que o seu sinal para o seu comando. E quando ele deu um pequeno aceno de seu queixo, ela a desceu um pouco por todo como ela se abaixou sobre ele. Ah! Ela não podia ajudar, mas gemido quando ele encheu. Carne, dura e quente dentro dela, surgindo mais profundo, mais profundo. Ele segurou para ela, movendo seu corpo para cima e para baixo com seus braços fortes. Trazendo-a para baixo, mais e mais, em seu pau. Ela adorava que mesmo em cima dele, ele ainda era tão firmemente no controle. Ele estabeleceu o ritmo. Ele deu-lhe prazer, tomou o seu próprio. E como ele ergueu os quadris, mais e mais, o humor mudou de concurso para primal. Cristo, cara, ele ofegou, eu só preciso ser profundo dentro de você. Sim, Dante. Eu preciso ver você voltar. Faça-se vir para mim. Ele estendeu a mão e apertou seus dedos para seu clitóris duro, e da sensação alagou. Ah, Deus, ela murmurou, superar com a sensação, o pênis, os dedos, o seu comando. Venha, menina linda.